Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar apresentando este livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações, deixa seu joinha. E é isso. Eu sempre falo de um jeito, né? E quando eu tento mudar um pouquinho, eu acabo errando tudo, gente. Me perdoe. Então vamos lá, vamos para as especificações do livro, sem edição. E o nome do livro é Habitat da Moralidade. O autor é Rômulo Monteiro, brasileiro. A altura é 23 centímetros, a largura é de 15,8, a espessura é de 1,5, 288 páginas. As folhas são amarelas, o acabamento é de brochura, editora Thomas Nelson, copyright 2025. E Brasil também, 2025. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês aí, gente. Olha só, que engraçado esse livro aqui, ó. Ele mostra a quantidade de páginas e o ano que ele foi lançado. Olha só que legal. Aí aqui tá o nome dele, né? O nome, né? O habitat da moralidade. A capa, olha que capa bonitinha. Olha só, isso daqui é a lombada. Aqui tá atrás do livro e um miolo. E aí, lendo aqui atrás, diz assim: a ética bíblica não é um conjunto de regras. Quando se trata em ética ou moral cristã, quase sempre pensamos em uma lista de mandamentos e, por um bom motivo, nos carecemos de direcionamentos claros. As demandas da vida e nossas limitações naturais exigem o norteamento da luz divina. Porém, quem abre a Bíblia à procura de uma lista exaustiva do que se pode ou não fazer, certamente vai se decepcionar ou não. Então se torna um legalista. Afinal, as orientações bíblicas não são arbitrárias nem aleatórias. Elas nascem e subsistem em um habitat. Neste livro, Rômulo Monteiro parte para a primazia que a própria Escritura dá ao nosso lugar no mundo, para defender que a moralidade bíblica carece de um habitat a fim de subsistir em toda a sua glória. Assim, a lógica tradicional é invertida. A primeira pergunta a ser feita não é o que deve fazer, mas onde estou, lugar. O reconhecimento do lugar nos capacita a responder as perguntas seguintes: quem eu sou aqui? Identidade. E, finalmente, o que fazer? Orientação. Essa é a sequência que abre o tesouro da sabedoria bíblica: lugar, identidade e orientação. O foco principal dessa obra é o lugar, que em sua versão mais ampla é a criação como um templo em ampliação. Com isso em mente e considerando os aspectos progressivos da revelação, o autor caracteriza a ética bíblica como relacional. Templos existem para promover encontros. Ativa, há muito a ser feito, e cooperativa, pois o tempo atual deve priorizar o povo. Monteiro explora cada um desses princípios norteadores em diálogo com autores como G. Carson, N.T. Wright, C.S. Lewis, Dallas Willard e Scott Kingley. Para pastores, teólogos e entusiastas, este é um recurso sem par no campo da ética bíblica. Certo, meus queridos? Então, vamos aqui. Eu fiz aqui uma separação. Este livro, ele tem orelha, tá bom? Orelha. E aqui tá mais um pouquinho sobre o Rômulo, que é um pastor. E ele tem um canal também no YouTube, tá? Ele tá falando sobre esse livro. É interessante dar uma olhadinha lá, o que vocês vão encontrar. Aqui, ó, tem algumas indicações, né, de alguns irmãos: Marcelo Bert, Tiago Rossi Marques e Alderir Queiroz. E aí, abrindo mais aqui, olha só o que a gente vai encontrar. Existe um lugar certo. Ficha catalográfica.
Eu nem falei quanto eu paguei, né? Ó, eu comprei na El Shaddai e paguei R$ 32,45. E no sumário a gente vai encontrar isso daqui, gente, ó. Exatamente isso. Esse é o sumário. No sumário a gente vai encontrar o quê? Prefácio, introdução, agradecimento. E aí a gente já vai para a primeira parte. Na primeira parte vai falar sobre o conceito bíblico do templo. E aí aqui, ó, parte 1. O habitat da moralidade e estrutura unificadora. Parte 2, né, aqui. Nosso lugar, o templo, presença de Apocalipse a Gênesis. Terceiro, o templo, presença no Antigo Testamento. E quarto, o escândalo do templo, presença no Novo Testamento. A segunda parte vai falar sobre princípios éticos teológicos, tá? Que diz aqui, ó. O templo fala do símbolo aos princípios. 6. Proposição 1. Templo é um lugar de encontro à moralidade bíblica, portanto, é primariamente relacional. É que o 7. Proposição 2. A primeira orientação no templo foi missional. A moralidade bíblica, portanto, é ativa por natureza. E 8. Proposição 3. O templo escatológico é construído por escolhas que priorizam o povo. A moralidade bíblica, portanto, é cooperativa. E aí a gente entra aqui na conclusão e depois bibliografia. No prefácio do livro, a gente já vê sobre isso daqui, certo? Deixa eu já revisar aqui, tá? O prefácio do livro. A gente continua aqui, os agradecimentos, introdução, que eu acho interessante ler um pouquinho. Ligo a TV desejando assistir ao noticiário. 5 minutos se passam, que chato, penso. Cedo demais? Precipitado? Impaciente? Pode ser. Mudo o canal e chego a um programa popular de auditório. O tédio só aumenta. Em seguida, vou para um programa de esporte. Desisto. Razão? Exatamente a mesma. Uma chatice sem fim. Decido, então, buscar uma mídia na qual possa escolher o assunto e a exata pessoa que quero ouvir, ou muito comum, porém extremamente perigoso ao longo do prazo, diga-se de passagem. Escolho ouvir uma pregação, infelizmente nada mudou. Reviro os olhos, tradução, chatice. E aí vai indo, tá bom? Então, indo mais adiante, se vocês quiserem mais reviews sobre este livro, coloquem aí nos comentários, que aí a gente vai dar uma folheada no livro, tá bom? Conceitos bíblicos de templo. E aí fala aqui, o habitat, a moralidade, a estrutura unificada. Aí vai trazer aqui o nome de 2 autores, né? Chesterton e o outro é C.S. Lewis. Chesterton fala assim: o mundo moderno está cheio de velhas virtudes cristãs enlouquecidas. As virtudes enlouqueceram porque foram isoladas uma das outras e estão circulando sozinhas. C.S. Lewis diz assim: o que hoje se constitui em novos sistemas, ou como eles costumam chamar agora, ideologias, não passa de fragmentos do próprio tão, arbitrariamente deslocados do seu contexto mais amplo e depois levados à loucura em seu isolamento, sendo que a validade continua, ainda assim, a ser devida ao tão e a ele somente. E aí, aqui diz assim, olha: estamos cercados por questionamentos morais, sejam de origem interna, sejam de origem externa, eles sempre estão por perto. Devo? Posso? É errado? É certo? Por que não? Sou obrigado mesmo? É permitido? Sua igreja permite?
Existe uma vontade de Deus para cada pessoa da nossa caminhada? Esses são alguns exemplos. Eles surgem em tenra idade e não diminuem nem findam com o passar do tempo. Muito pelo contrário. Com os anos, o repertório de dúvidas se torna maior e mais complexo. Algumas razões para nossa obstinação com as questões morais de sua onipresença em nossa vida são o imaginário religioso protestante, no qual a espiritualidade é vista basicamente como um tipo de moralidade restritiva, a variedade incontável de tradições dentro do protestantismo, cada qual com as suas normas particulares. E aí o exemplo, liturgia, vestes, alimentação, e aí vai. Calendário, a sensibilidade moral restaurada pelo novo nascimento. Além desses elementos culturais e religiosos, há algo mais fundamental. Somos seres morais. Como bem observa C.S. Lewis, a mente humana está muito propensa a louvar e depreciar do que há de descrever e definir. Deseja fazer de toda distinção uma distinção de valor. O psicólogo social Jonathan Haidt reforça nossa conclusão ao declarar que a obsessão pela moralidade é a condição moral humana normal. E aí, complexibilidade normal da moral, quer dizer. E aí vai indo, gente. Aqui vai falar mais sobre o habitat mesmo do ser humano, que Deus criou o mundo para o ser humano, cuidar, né? Para o ser humano dominar e tal. E aí vai falar também sobre várias outras coisas que o ser humano ele pode aí tá dominando e tal. O Rômulo ele vai falar muito a respeito desse livro, então dá para vocês terem mais ou menos uma ideia do que se trata o livro, tá? A metodologia aplicada, porque por onde começar, e aí, ó, os candidatos, certo? Aqui tem uma laminazinha, olha, um quadrozinho, olha, primeira pessoa, segunda pessoa, mais um pouco, tá? Esse livro aqui, ele é um pouquinho cansativo, mas se você pegar mais ou menos o jeito de como ler, é bom você não ler em uma pegada só, né? Eu não gosto muito desse tipo de livro, mas eu achei interessante eu ter, para ter mais ou menos uma ideia sobre esse texto, né? Sobre esse livro, que ele também acaba sendo um livro de ética também, né? E aí mostra que a conclusão, cada capítulo vai ter a sua conclusão. Aqui ele vai focar muito em Apocalipse também, tá? Isso ele deixa muito claro no livro. Aí, nosso lugar no templo, presença de Apocalipse a Gênesis, ele foca muito mesmo em Apocalipse, tá? O lugar precede a instrução, aí, olha. O nosso refrão, de onde estamos, é a pergunta que nos orienta. Adiantando a resposta, estamos no templo, presença de ampliação. Estamos em um povo em construção, estamos em uma casa e uma família, e estamos em um momento histórico singular. A nova criação, a nova humanidade, o Israel restaurado e o reino inaugurado. E aí vai indo. Apocalipse antes de Gênesis, tá? Então eu separei esse capítulo para vocês, o primeiro, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é a escrita do livro, tá bom? Como que ele escreve, mais ou menos, tá bom? É um assunto meio cansativo, mas se você depois pegar para ler e tal, aos pouquinhos você vai se acostumando com a leitura e tal. E eu preciso de foco para ler um livro assim, gente. Eu não posso ler, por exemplo, no ônibus, ou no trem, quando eu vou trabalhar, ou no metrô, porque senão eu perdo o foco rapidinho, tá bom? Então, este é mais um livro. Deixa eu mostrar pra vocês o final, né, ó. Final aqui, terminando aqui, finalzinho do livro e tal. Aí a gente entra aqui pra bibliografia.
E isso é bibliografia mesmo, tá? Não tem mais nada mais de diferente. Tá bom, meus queridos? Então, este é mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal. Tá bom? Lembrando que o próximo vídeo vai ser esse daqui, Apocalipse. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos e é isso. Tchau!